Bartolomeu Kuma. Sejam muito bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. João Augusto Cor na voz. Bartolomeu Kuma. Um bucaneiro muito conhecido, inclusive o único bucaneiro conhecido vivo em One Piece. Ou será que não? Ou será que não é o único bucaneiro em One Piece? Será que já foi apresentado pra gente outro e a gente não percebeu? Bem, é isso que essa teoria dá conta. Ou pelo menos imagina. Que pelo menos um outro bucaneiro já teria sido apresentado para a gente e a gente nem se deu conta, porque a gente não sabia o que existia a raça bucaneiro. Mas agora que a gente sabe, e tendo Bartolomeu Kuma como o exemplar da raça, a gente pode imaginar que esse outro personagem também possa ser um bucaneiro, embora não seja confirmado. Isso é uma teoria de fã. E eu vou estar aqui fomentando essa teoria e tentando confirmá-la junto com vocês. Graças aos episódios recentes de One Piece e ao flashback triste do Kuma, a gente tem mais informações sobre a raça bucaneira. O que a gente sabe sobre a raça bucaneira é que a raça bucaneira é ancestral de gigantes, tem sangue de gigante. Então são híbridos de humano com gigante. Isso é confirmado dentro de One Piece. A raça bucaneira também, graças a essa informação que a gente tem, é uma raça com extrema força física, tendo um físico robusto e uma extrema resistência. Então, tá, grava isso. Muito fortes fisicamente e muito resistentes. E isso naturalmente. Isso também pode ser visto em Bartolomeu Kuma, já que ele também, antes mesmo de ser usuário da Nikkyu Nikkyu no Mi, já era extremamente grande, forte e resistente. Um ponto interessante também é que os bucaneiros são muito maiores do que humanos comuns, são também mais musculosos e, além desse seu físico robusto, eles também têm traços imponentes e marcantes, como, por exemplo, o queixo de um bucaneiro, que é muito mais pontiagudo, digamos assim, sendo que a cabeça desse indivíduo é muito menor em relação ao seu tronco. Durante o flashback, esses traços físicos que eu citei foram vistos tanto em Bartolomeu Kuma quanto em seu pai, ambos escravos do governo mundial. A gente já vai chegar nessa parte. Mas eles foram ambos escravizados pelo governo mundial por serem bucaneiros, por nenhum outro motivo. Porque eles são bucaneiros, eles se tornaram escravos. O que levou ao pai do Kuma a morrer e a mãe do Kuma a morrer, e o Kuma a viver um passado trágico e muito triste que a gente está conhecendo agora. Em episódios recentes, antes de receber as infusões do Vegapunk e se tornar um ciborgue, né, antes de receber próteses metálicas, né, de um metal específico, ele já era extremamente resistente e conseguia tancar golpes poderosos, inclusive tomando tiros a queima-roupa e continuando fazendo o seu serviço. E isso ele fez quando era um membro do exército revolucionário. Então ele demonstrou uma resistência e uma força absurda. Eu estou usando o Kuma como exemplo porque ele é um bucaneiro cravado, né? De fato, ele é bucaneiro, isso é instituído dentro da história. De novo, a informação que ele é um escravo, por causa de ser bucaneiro, vai fazer sentido ao longo do vídeo. Guarda essa informação que a gente ainda vai usar. Pensa comigo um pouquinho, jovem gafanhoto. Qual outro personagem foi mostrado sendo extremamente forte fisicamente, extremamente grande, extremamente robusto e imponente, tendo um tronco bem maior do que o pescoço e a cabeça e sendo capaz de carregar pessoas no seu ombro como se fosse um gigante, parecendo que ele tem sangue de gigante, sendo que isso nunca foi confirmado? Qual outro personagem foi mostrado desde a sua juventude em um auge de resistência e poder absurdo, a ponto de fazer parte de uma das maiores tripulações piratas de todo o One Piece? Especialmente no arco lá que mostra God Valley, né? Naquela parada, naquele episódio que mostrou God Valley. Qual é esse personagem? Bem, se você viu a thumbnail desse vídeo, você sabe que eu estou falando de Edward Newgate, vulgo Barba Branca. Na sua juventude e em seu auge, ele foi membro de uma tripulação pirata mais afamada de todo o One Piece, que é os Piratas de Rocks, os Rocks Kaizokudan. E lá ele já foi mostrado carregando a Stussy nos ombros, e a Stussy era uma mulher adulta. E ele tinha a Stussy sentada em seu ombro como se fosse uma criança. Ele já era extremamente grande. Ele tinha uma aparência extremamente robusta e poderosa. De novo, desde a sua primeira aparição em Marineford até o momento desse time skip que foi mostrado no passado, né, até o momento desse flashback do passado, ele foi mostrado com um tronco muito maior do que a própria cabeça. E foi mostrado com esse queixo
pontiagudo que vocês podem ver na imagem. Se vocês compararem o queixo dele com o queixo do Kuma adulto, vocês vão ver que esse queixo aí, esses traços físicos, desses queixos mais pontiagudos e desse tronco bem mais fino, né, o tronco mais grosso e o pescoço mais fino, é muito semelhante, né? Tem uma semelhança física aí. Um bucaneiro confirmado, que é o Kuma, tem uma semelhança física com o nosso amigo Edward Newgate, que não é um bucaneiro confirmado. Um outro ponto interessante: a força física e a resistência devastadora de Edward Newgate. Ele foi contado como um dos maiores piratas do mundo, aquele que carregava o título de o homem mais forte do mundo, o homem mais próximo de One Piece. E quando a gente viu ele em Marineford, mesmo velho e doente, ele tancou vários disparos de vários tipos de coisa, vários projéteis, e continuou de pé. Então isso demonstra uma resistência sobre-humana. E não tem a ver com a Gura Gura no Mi, porque a Gura Gura no Mi é a fruta do terremoto, não a fruta da resistência. Então a resistência é algo natural e biológico do próprio Barba Branca. Algo tão natural e tão biológico quanto o próprio Kuma, antes de receber as infusões ali, né? A placa cibernética ali, aquelas armaduras de metal, de se tornar um ciborgue, porque o Kuma na juventude já era extremamente resistente. Mesmo no passado, Barba Branca, embora seja uma criança, tinha uma resistência enorme e um físico desproporcional para sua idade. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que a ilha que Barba Branca vivia era uma ilha não afiliada ao governo, uma ilha desprezada pelo governo, uma ilha pobre, onde tinham vários piratas que iam lá roubar, que iam lá matar e não eram criminalizados pelo governo porque essa ilha não pagava o tributo celestial, portanto não fazia parte do Reverie, portanto não era problema do governo mundial. Ou seja, temos aí alguém que foi abandonado pelo governo. Guarda essa informação. Voltando agora ao passado do Kuma, quando descobriram que o Kuma era um bucaneiro, ou seja, carregava sangue da raça bucaneira que tinha um ancestral gigante. Por isso, ele, seu pai e sua mãe, que eram humana, diga-se de passagem, só por ter um relacionamento com um bucaneiro, todos os três se tornaram escravos. Todos os três. Então a raça bucaneira é uma raça escrava, como diz no título desse próprio vídeo. Mas por quê? Bem, segundo o flashback, a gente tem raras e poucas informações. Mas entre as raras e poucas informações a raça bucaneira é escravizada pelo governo mundial há muito tempo. Porque segundo o governo mundial, eles são muito úteis para serem montaria e por terem grande resistência, também são úteis para trabalho forçado. Mas mais do que isso, a raça bucaneira é escravizada pelo governo mundial porque eles têm uma grande ligação com a vontade dos Di e com o século perdido. Guarda essa informação. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante para o resto do vídeo. Antes de ser heroicamente morto pela Marinha durante a Guerra de Marineford, Barba Branca bradou aos quatro ventos duas informações muito importantes. One Piece existe, ou seja, ele viu e conhece One Piece. Então ele sabe da ilha de Laugh-Tale, que é a última ilha. Outra informação que ele falou para o próprio Barba Negra, o Marshal de Tite. Você não é aquele que Roger esperava. Você não é aquele que tem a vontade dos D. Ponto. Então Barba Branca não só conhece o segredo do One Piece, como também conhece o Laugh-Tale, como também conhece o que é a vontade herdada. Ele sabe o que é vontade herdada. Muito provavelmente, Barba Branca saberia o que é Nika, apesar de não ter sido confirmado, porque ele já sabia o que era, onde estava Laugh-Tale, o que era o One Piece, e também sabia o que é essa bendita vontade herdada, que nem eu e nem você sabemos, porque o Oda ainda não falou, mas o Barba Branca sabia. E os bucaneiros têm ligação com essa vontade herdada, e têm ligação com Nika. Muito provavelmente, Barba Branca saberia dizer o que é ou quem é Nika. Tanto que ele reconheceu essa vontade no próprio Monkey D. Luffy, que mais tarde a gente soube que é a reencarnação de Nika. Ou seja, mais um ponto a favor da teoria de que Barba Branca possa ser um bucaneiro. E essas informações foram soltadas para a gente em Marineford, no finalzinho da guerra, quando Barba Branca estava morrendo. E ninguém na época se ligou nisso. Mas agora, com o passar do Kuma, a gente pode conectar isso. Bartolomeu Kuma, um bucaneiro confirmado, media impressionantes 6,89 metros. Essa era a altura do Kuma, um bucaneiro confirmado, um meio gigante. Sabe quem mais tinha uma altura parecida? Barba Branca.
Barba Branca media 6,66 metros, ou seja, uma altura muito parecida com a do Kuma, que também não faz com que ele seja um humano comum, porque um humano comum, não mediria 6,66 metros, concorda? Então, o Barba Branca teria que ser, no mínimo, um mestiço. E sendo um humano mestiço com alguma coisa, ele poderia ser um humano mestiço com ancestral de gigante ou bucaneiro. Em resumo, se levarmos em consideração as semelhanças físicas, como o tronco maior, os braços maiores e o queixo e o pescoço muito mais finos do que o tronco, né? São semelhanças físicas. Se levarmos em consideração o fato de que ambos têm uma resistência absurda, uma força desproporcional, ambos têm conhecimento da vontade dos Di, ambos têm conexão com a vontade dos Di, e ambos também possuem um desprezo pelo governo mundial. Não só isso, se isso não te bastar, você pode levar em consideração a força absurda que o Barba Branca tem, e também foi apresentada pelo próprio Bartolomeu Kuma. Se isso ainda não te bastar, você pode averiguar que não tem como, não é possível, fisicamente, o nosso amigo Edward Newgate ser um humano comum. Ele tem que ser híbrido de alguma coisa. Ninguém tem 6,66 metros e consegue fazer aqueles feitos de força absurda. Porque não tem nada a ver com a Gura Gura no Mi, que é a Akuma no Mi que ele consumiu. Né? A Gura Gura no Mi dava a ele a fruta do terremoto, né? Mas não dava a ele força absurda e nem resistência absurda. Aquilo ali era natural do próprio Barba Branca. Assim como o próprio Bartolomeu Kuma em sua juventude, mesmo antes de sofrer ali os experimentos do Vegapunk e se tornar o pacifista PX-0. Bom, galera, esse é o conjunto de informações que sustenta essa teoria. Eu não posso cravar isso aqui porque não foi confirmado pelo Oda e não tem nenhum material oficial. Mas que parece muito que o Barba Branca era um bucaneiro, parece. Deixa aí nos comentários o que você acha, se essa teoria faz sentido ou não. Lembrando, essa teoria não é minha, ela é dos próprios fãs de One Piece. Eu só estou aqui tentando sustentar essa teoria porque eu acredito que ela seja verdade. E eu acredito que em algum momento o Oda vai revelar que ela era verdade o tempo todo. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação oficial. Mas deixa aí nos comentários o que você acha.